Esse é o bloco de notas do Oceans 14. Eu sou o Quark e hoje eu vou falar da dinâmica de preços de ações. Vou colocar na forma de um modelinho matemático simples, bastante utilizado, que ajuda a gente a ter uma ideia de como isso funciona. Perceba, eu estou falando de modelo matemático. A ideia não é que a ação tem que obedecer o que eu estou fazendo, mas pelo menos é uma forma de ilustrar e a gente tentar aprender como que isso se comporta. Por exemplo, você tem uma ação que parte de um ponto inicial que eu vou chamar de S0, e para todo investimento alguém espera uma taxa de retorno, alguma taxa de retorno, vamos chamar de μ. Essa taxa de retorno pode ser até negativa, mas vamos pensar, por exemplo, só numa taxa de retorno genérica. Ora, se eu vou variar isso aqui no tempo, e eu vou colocar aqui também uma variação do S, meu delta S é a variação entre dois períodos, ou seja, dois preços diferentes, como que isso aqui fica no tempo? Fica assim, ó. Aqui é o tempo, aqui é o preço. Eu vou colocar um cifrãozinho. Só que essa expressão aqui é a expressão de uma reta. E a gente sabe que a ação não faz uma reta. Mas que outros termos que a gente sabe? Tem a volatilidade. E essa volatilidade também depende de um outro termo, que eu vou colocar por enquanto como delta B aqui, que é um termo aleatório. Com isso, quando eu somar, imagina aqui que eu estou somando esses dois termos, você vai ter algo assim, né? Pode ir para baixo, pode ir para cima, tal, fica com essa carinha. Essa parte aqui é o processo de Wiener ou Wiener, tem várias, ou Wiener ou Wiener, não sei nem como é que fala, tem muita gente até que fica discutindo o nome dos caras. É uma variável que segue um processo de Markov, e isso tudo a gente assume que é um processo aleatório. Tem gente que gosta de falar estocástico para ficar mais bonito, né? Sempre bom dourar a pílula, mas é sempre a mesma coisa. E daí? Daí é o seguinte, vou pegar essa expressão aqui, ó, e vou escrever de novo. Então vamos lá. O que eu tenho? A variação do preço, depende de um preço inicial, de uma taxa de retorno que varia no tempo, mais uma volatilidade. Agora eu vou pegar esse termo aqui e vou escrever assim, ó. Isso aqui vai variar com a raiz do tempo multiplicado por um numerinho. Esse numerinho é um número aleatório também, com uma distribuição normal, com média 0 e desvio padrão 1. Não interessa por enquanto, já eu chego nele. Ora as bolas, aqui tem um S também. O que vai acontecer? Se eu quiser saber, por exemplo, a taxa de variação no intervalo de um dia, que seja, é só usar essa expressão. Isso é o que interessa. Por quê? Porque tanto esse termo aqui, quanto esse termo aqui, quanto esse termo aqui, são termos dados. A volatilidade você pega até no site do Ibovespa. Isso aqui pode ser representado por uma taxa de juros, por exemplo. E esse termo ΔT é o termo que você vai escolher a fração de tempo que você vai usar. Por exemplo, se você tem uma vol anualizada de 20% ao ano aqui, então seu ΔT vai ser 252 dias. Se você quiser calcular uma fração, ΔT vezes a fração, por exemplo, ou vezes 0,01 e assim vai. E o E? O E você vai poder fazer uma simulação até no Excel. Quer ver? Então vou escrever mais uma vez, só que agora vamos fazer o seguinte. Supondo que você entrou lá no Ibovespa, a sua ação tem uma volatilidade de 20%. Você sabe que a taxa de retorno que se espera é pelo menos, sei lá, o CDI, vou chutar aqui qualquer número, tá? 6% ao ano. E aí você viu o que mais? Eu quero fazer um ΔT que seja 1/100 do ano. 1/100 do ano, 2 dias e meio, 3. Vai lá na expressãozinha, quanto que você espera de retorno para essa ação? μ, vou escrever de novo, que isso aqui escreve várias vezes, até se acostumar. ΔT, Ezinho. Então, isso aqui vai ficar assim mesmo. O μ 0,06 vezes 0,01
mais 0,2 raiz de 0,01 vezes o E. Esta expressão vai te dar o retorno esperado para a sua ação. E por que isso é legal? Porque daqui você extrai a seguinte informação. Quando você tem, aqui é o preço e aqui é o tempo. E a gente está falando de vol. Essa expressão aqui, olha, repara, essa parte da vol. O que isso quer te dizer? Isso quer dizer que essa vol varia com a raiz do tempo. Então é a raiz do tempo multiplicado por um certo número. Então ela fica com essa cara aqui. Isso quer dizer o seguinte, a gente espera que o preço esteja nesse intervalo depois de um certo período. Quanto mais curto esse período, melhor, porque repara como aqui é menor do que aqui. Conclusão, se você tem, por exemplo, que operar opções, que é um período curto de 1 mês, 2 meses, você pode usar esse artifício extremamente simples para ter uma ideia de onde vai cair seu preço. E essa parte da expressão aqui? Essa parte da expressão vai fazer o seguinte, o seu retorno é linear no tempo. Então, a única coisa que vai acontecer com esse cara é que se você tiver um pouquinho aqui de esperança positiva, aí você vai traçar essa coisa em torno desse outro cara. E vai ficar com essa expressão. Percebe que eu trabalhei com volatilidade e tempo? E se eu trabalhei com desvio padrão, você vai começar a ver um desvio padrão, mais ou menos 68% de chance. 2 desvios padrões, mais ou menos 95% de chance. Aí você vai lá no seu book de opções e vai ver o que vai poder ser composto com o preço da sua ação para você fazer as suas operações com travas de alta, de baixa, etc, etc. E isso é um assunto para um outro screencast, que a gente vai falar de opções e fórmula de Black-Scholes, ok? Por enquanto é isso. Até mais.